versículo 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 23 a 31. Vocês estão comigo? O texto sagrado diz assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. É até aqui o nosso texto. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta noite, obrigado por tua palavra que é nesse momento lida. Eu te suplico que a exposição dela, por sua fidelidade, seja de fato a voz de Deus para os ouvidos dos meus irmãos. E eu te peço que os meus irmãos a ouçam como palavra de Deus, porque de fato ela é. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, meus irmãos. Vamos ficar de olho agora em Atos, capítulo 4, a partir do versículo 23. Ocorre que antes eu quero avivar a memória dos meus irmãos para contextualizá-los a fim de que sigamos juntos nesta noite. Vocês se recordam dos acontecimentos de 2 dias intensos registrados por Lucas, não é? No primeiro destes dias, houve a cura do coxo de nascença, isso está em Atos capítulo 3, versículos 1 a 10, vê se você me acompanha. Depois nós temos a nova pregação de Pedro registrada por Lucas, pregação de Pedro ali na ocasião, após a cura do coxo de nascença. Esta pregação está registrada em Atos capítulo 3, versículos 11 a 26. E depois nós temos o resultado dessa pregação, foram conversões numerosas e também, conforme o capítulo 4 já, versículos 1 a 4, nós temos a primeira prisão dos apóstolos Pedro e João pelos sacerdotes, capitão do templo e saduceus. Tudo isso está entre o capítulo 3, versículo 1, até o capítulo 4, versículo 4. No segundo dia, os apóstolos foram levados ao sinédrio. Lá eles foram interrogados a respeito do poder ou do nome com que fizeram o milagre. Isso está no capítulo 4, versículos 5 a 7. As autoridades ouviram a admirável resposta de Pedro, no sentido de que quem realizou o milagre foi Jesus, aquele homem único que pode salvar os homens. Isso está no capítulo 4,
versículos 8 a 13. Na sequência, a corte fecha as portas e passa a deliberar. De portas fechadas, o Sinédrio chegou à conclusão que não tinha como negar o milagre e decidiu simplesmente que amordaçaria os apóstolos com ameaças. Isso está no capítulo 4, a partir do versículo 14 até o versículo 17. Então Pedro replicou dizendo que os apóstolos não iriam obedecer à Suprema Corte Judaica, porque sua ordem conflitava com o mandamento divino. Isso está em Atos, capítulo 4, versículos 18, 19 e 20. A recusa direta levou a novas ameaças, conforme o capítulo 4, versículo 21, mas Pedro e João foram soltos. Então, olha só por que eu estou relembrando tudo isso. Porque nós não podemos esquecer, quando nós estivermos considerando a nossa passagem, que os apóstolos e a igreja estavam proibidos de analisar com os meus irmãos sobre o que nós deveríamos fazer frente a perseguições e pressões, se não proibições, desse mesmo tipo. Então, eu penso que o nosso texto pode nos ajudar em nossas próprias dificuldades e desafios, e é exatamente isso que eu pretendo demonstrar aos meus irmãos. Então, olhe lá no versículo 23 comigo, porque a passagem diz que, uma vez soltos, os apóstolos fizeram o seguinte. Primeiro, o versículo 23 diz que eles voltaram à igreja e contaram à igreja o ocorrido na audiência perante o Sinédrio. A partir do versículo 24 até o versículo 30, os discípulos oram. E nós vamos nos debruçar sobre esta oração. E no versículo 31, nós temos a experiência da igreja de receber uma resposta imediata à sua oração. E é exatamente sobre esse texto que nós iremos nos debruçar a partir de agora, texto para o qual eu convido os meus irmãos a acompanhar. Quero saber se vocês estão bem. Tudo tranquilo? Estão comigo? Muito bem. De volta aos irmãos. O versículo 23 nos diz, não é? Após passarem a noite na prisão, serem interrogados, proibidos de falar em nome de Jesus, com ameaças inclusive, a primeira atitude dos apóstolos foi o que mesmo? Foi a de buscar a comunhão da igreja. Isso é importante, porque isso nos diz que os apóstolos não se esconderam, os apóstolos não buscaram apoio em seus familiares, muitos dos quais nem os compreenderiam. Nestas horas, nós precisamos buscar a comunhão de quem compreende a nossa fé, de quem comparte da nossa fé. Você pode imaginar que é possível que alguém da família desses discípulos pudessem dizer a eles, nesse momento, bem feito, né? Eu já disse para você não se meter com essa seita. Bom, eles precisam ser fortalecidos. E eles vão aonde agora? Eles vão à comunhão dos santos. Eles decidiram que iriam à reunião daqueles que com eles compartilham a fé em Jesus, onde e por quem poderiam ser encorajados, e também a quem precisavam encorajar. Isto é muito importante de nós observarmos aqui.
Só para que os meus irmãos entendam a importância desse momento, Paulo, escrevendo aos Romanos, disse que orava sem cessar para que lhe fosse dada a oportunidade de visitar aqueles irmãos, porque Paulo entendia que naquela comunhão haveria conforto recíproco por meio da fé comum. Isso está escrito em Romanos, capítulo 1, versículos 9 a 12. Eu vou ler para os meus irmãos. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua vossa e minha. Tudo isso está em Romanos, capítulo 1. Versículos 9 a 12. Eu quero que vocês notem que a comunhão alimenta, a comunhão conforta a todos. A comunhão conforta pastores e ovelhas, para usar esta metáfora. A comunhão conforta líderes e liderados. Não há cristão tão maduro a ponto de não carecer da comunhão da igreja, nem líder de espiritualidade tão pujante que dispense a companhia cristã, mesmo do crente mais novo na fé. Na verdade, meus irmãos, uma das marcas da maturidade reside precisamente em conhecer a própria fragilidade. Quanto mais maduros nos tornamos, mais cientes também nos tornamos de quem somos. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais tomamos conhecimento de quem nós mesmos somos e mais percebemos a nossa fragilidade e a nossa dependência saudável da comunhão e do conforto mútuo que é fruído nela. Eu digo na comunhão. Vocês estão me entendendo? Para onde é que foram mesmo os discípulos depois de serem soltos? Para a igreja, para a reunião dos crentes. Eles precisavam de conforto e precisavam confortar. E é exatamente na comunhão do povo de Deus que esse compartilhamento recíproco acontece. O escritor aos Hebreus, isso falando no contexto de exortação à firmeza da fé, ele disse o seguinte: ouça, consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Veja, todos carecemos da comunhão dos santos. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Uma vez soltos, o que eles fizeram? Procuraram os irmãos. É isso que diz o nosso texto. Agora, estando reunidos com os irmãos, com os discípulos, os apóstolos, então, diz o nosso texto, lhes contaram quantas coisas lhes havia dito os principais sacerdotes e os anciãos. Naturalmente, há de se concluir que Pedro e João relataram muitas coisas. A igreja poderia estar aguardando os irmãos meio que tensa. E nessa reunião eles contaram o que tinha acontecido, como foram presos, como passaram a noite no cárcere, como foram interrogados no dia seguinte, como foram proibidos de falar em nome de Jesus.
Mas eles também devem ter contado aos irmãos sobre o modo como eles mesmos reagiram à proibição e às ameaças. Vocês se recordam sobre como eles reagiram? Os versículos 19 e 20 de Atos 4. Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E aí vocês podem imaginar como deve ter sido fortalecedor, edificante, encorajador aos cristãos ouvirem os apóstolos a respeito da resposta que eles deram ousadamente às mais altas autoridades da nação. Eles disseram à Corte Suprema dos Judeus que não poderiam e não iriam obedecê-la, pelo menos quando isso significasse, como era o caso, desobediência a um mandamento do Senhor. Você pode pensar isso comigo. Os irmãos tensos. Senhor, o que vai acontecer agora, não é? Tu nos deste a ordem de testemunhar de Ti até os confins da terra. Os apóstolos estão presos. E aí eles voltam. E eles dizem o seguinte: é verdade, as autoridades mandaram com que nos calássemos. Mas sabe o que nós respondemos? Não vamos nos calar, porque não podemos. Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. De todo modo, os acontecimentos das últimas 24 horas e todo o relato dos apóstolos levaram a igreja a focalizar o que estava em jogo. Como isso é importante, como é importante entender a questão central, para que não haja perdas de tempo, perdas desnecessárias. É importante compreender a questão central, o que está em jogo, o que está no centro de todo o problema, qual é o grande desafio. O desafio é a oposição à pregação do Evangelho. Esse é o ponto central. O que está em jogo é a oposição à pregação do Evangelho. As autoridades, meus irmãos, elas não disseram que os apóstolos não poderiam ser cristãos. Não foi isso. As autoridades disseram que os apóstolos não pregassem a fé cristã. Que não difundissem mais o cristianismo. Em outras palavras, vocês podem até ser cristãos, desde que calados. Vocês estão me entendendo? Então, evidentemente, houve, por parte da igreja, a nítida percepção de que a causa de Jesus Cristo estava em jogo, em perigo. O que fazer? O que fazer? Quero saber se vocês estão me acompanhando. Qual é o problema central mesmo? Não, você pode ser cristão, mas não pode falar de Cristo. Qual é o ponto central da controvérsia? A pregação do Evangelho. Pois é. Fazer o quê? Bom, então agora, cientes quanto ao ponto central do problema, que é a oposição à pregação do Evangelho, os discípulos passaram a orar. Versículo 24 diz isto: eles levantaram a voz unânimes, e aqui vale lembrar que unanimidade não significa univocalidade. Não é que todo mundo
orou estas palavras ao mesmo tempo. Não é falar em uníssono. Unanimidade é unidade de compreensão e unidade de propósito. A igreja compreende aquilo que está em jogo e a igreja tem um só propósito. Essa unanimidade é uma marca da oração da igreja, e ela já foi ressaltada por Lucas em pelo menos 2 ocasiões. Em Atos capítulo 1, versículo 14, a igreja estava orando unanimemente, e em Atos capítulo 2, versículo 46, os irmãos estavam orando unânimes, reunidos, unânimes. Então, olha o que é que nós temos aqui, uma oração unânime. Pastor, como é esta oração? Vamos lá. A oração, ela é composta de uma invocação e depois de uma sessão de pedidos. Tem invocação e tem petição. Se você quiser, tem adoração em primeiro lugar. E depois tem então pedidos específicos que são apresentados a Deus. A invocação é bem longa, está nos versículos 24 a 28. E os pedidos estão nos versículos 29 e 30. É isso que nós temos aqui. Na invocação, a soberania de Deus é exaltada e é com base nela que a igreja apresenta seus pedidos. A igreja ora ao Deus soberano. É mesmo possível afirmar que a oração da igreja primitiva tenha sido resultado de sua compreensão do mundo em volta e do conhecimento de Deus. Então, veja bem, 2 coisas devem condicionar as nossas orações: o conhecimento do mundo em volta e o conhecimento de Deus. Nós precisamos saber o que está acontecendo e precisamos conhecer a Deus. A igreja tem um olho nos fatos e um olho na grandeza de Deus. E só pode ser por isso que nós não vamos ver nesta oração nenhum tipo de desespero. Pelo contrário, é uma oração de quem está muito convicto do Deus a quem serve. Sim, meus irmãos, a oração que nós vamos observar agora tem um olhar nos acontecimentos do mundo. Mas se todo o seu olhar se concentrasse na realidade sensível do entorno, talvez nem oração houvesse. Ou se houvesse, fosse uma oração, no máximo, desesperada, o que a toda evidência não é o caso. Então, como nós veremos, a oração da igreja é expressão de uma confiança tranquila. A igreja sabe o que está acontecendo em volta, mas se sente segura em Deus. Vocês estão me entendendo? Vamos dar uma olhada na oração? Primeiro nós temos a parte da invocação, a partir do versículo 24, não é? A igreja se dirige a Deus como soberano Senhor, Criador de tudo e de todos. Isso está no versículo 24, você pode conferir comigo. A expressão soberano Senhor traduz uma só palavra grega. É um vocábulo de onde se originam as nossas palavras déspota ou despótico. No português, como também no inglês e como também no espanhol, a palavra tem uma conotação bastante negativa, de tirano, de ditador. Mas no Novo Testamento, o significado não é sempre esse, e pode traduzir, como aqui, a ideia de um senhor que possui autoridade irrestrita. A igreja usa o termo soberano Senhor para expressar a sua confiança na absoluta soberania de Deus sobre todas as criaturas, inclusive sobre as mais altas autoridades da nação e sobre a própria história das criaturas racionais, por que não?
É, pois, meus irmãos, a palavra adequada para expressar o controle poderoso que Deus exerce sobre todas as pessoas e sobre todos os fatos. E então é assim que a igreja começa orando: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. É assim que nós devemos começar a orar também. Nós precisamos, no momento de nossas invocações, que introduzem as nossas orações, saber que, de fato, nós estamos buscando ao Deus vivo, ao Deus poderoso, que exerce controle irrestrito sobre todas as coisas, que manda com poder absoluto sobre o mundo que Ele mesmo criou. E isso faz com que a igreja ore com segurança. Alguém já disse assim: conflito com o arminianismo é coisa moderna. Na igreja primitiva não havia arminianos. E como é que nós sabemos disso? Não é somente por uma questão anacrônica, né? Não é somente por uma questão de desencontro cronológico. A ideia central é: a igreja, de maneira unânime, está buscando o Deus que ela sabe que manda em todas as coisas, com poder que ninguém pode restringir. É isso que está em jogo aqui. Mas a invocação se prolonga pelos versículos 25, 26, 27 e 28. Foi esse soberano Senhor quem inspirou Davi pelo Espírito Santo, disse Lucas, registrando a oração da igreja, não é? Nunca esquecer isso. Foi esse soberano Senhor que inspirou Davi pelo Espírito Santo a dizer no Salmo 2, versículos 1 e 2, a respeito de quão risíveis, de insignificantes são a fúria e os planos dos gentios urdidos contra o Senhor e o seu Messias. Volta lá no Salmo 2 comigo, sem perder de vista Atos 4, claro. Salmo, o de número 2, diz assim: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Versículo 4 diz o quê? Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor faz o quê? O Senhor zomba, o Senhor ri da coalizão de todos os seus inimigos. No versículo 7, eu vou precisar dele, diz assim: proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Agora vamos voltar para Atos capítulo 4, porque os versículos 1 e 2 do Salmo 2 são citados exatamente aqui, nos versículos 25 e 26. Olha comigo, a igreja está na sua oração se recordando desse salmo inspirado de Davi. E o salmo diz, repito, sobre como são risíveis de insignificantes a fúria e os planos dos gentios urdidos contra o Senhor e o seu Messias. O Salmo, meus irmãos, claro, ele se refere imediatamente a Davi, talvez tenha sido entoado em sua coroação, ou cantado
em outras ocasiões, quando o rei precisava ser novamente encorajado frente a novos inimigos e novos desafios. Então a igreja percebe que a causa de Cristo está em perigo, que existe uma coalizão contra a causa de Cristo. E então a igreja se recorda que sobre todas as coisas está o soberano Senhor, que ri de todos esses planos, que fazem oposição à sua obra. Além disso, o Salmo foi naturalmente, não é, entendido pela igreja como associado ao Messias, o Filho de Deus por excelência. Eu li para vocês o Salmo 2, versículo 7, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Então, a igreja não teve nenhuma dúvida. Jesus é o Messias. A quem Deus o Pai chamou de meu filho amado. O Pai do Messias é o soberano Senhor. Olha que texto impressionante, como é bom você ter textos na mente. Na sequência, a oração passa, nos versículos 27 e 28, a aplicar o salmo aos acontecimentos recentes que dizem respeito a Jesus. O salmo se encaixa como uma luva, segundo a percepção da igreja primitiva. Porque a igreja percebeu quem o salmo tem em vista em última instância. Não era Davi, mas era o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, contra quem se levantaram, olha, Herodes e Pôncio Pilatos, uma referência aos reis e às autoridades referidos no Salmo, com gentios, uma referência aos romanos, e gente de Israel, isso está no versículo 27. E aqui eu quero que você perceba comigo que Lucas registra a oração da igreja, e a igreja, por sua oração, já começa a dar sinais de que entende que gente de Israel deve estar entre os inimigos do Messias, porque os cristãos começaram a perceber aquilo que Paulo escreveu mais adiante, muitas vezes, que não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem circuncisão aqui é somente na carne, não é parte do verdadeiro Israel aquele que rejeita o Messias. Entretanto, Deus se ri, zomba deles, como disse o salmista, zomba de Herodes, zomba de Pôncio Pilatos, zomba dos romanos que prenderam a Jesus, que açoitaram a Jesus, zomba das gentes de Israel que gritaram pedindo crucifica-o, o Senhor ri, como está no Salmo 2, versículo 4, porque segundo o versículo 8, lá na oração da igreja, eles fizeram apenas aquilo que a tua mão e o teu propósito determinaram. Vocês estão me entendendo, sim ou não? A mão e o propósito de Deus estão alinhados. E essas palavras representam a soberania de Deus, a soberania da sua vontade. Na palavra propósito, e a soberania do seu poder, na palavra mão. O que a igreja está dizendo é: Deus é soberano para fazer o seu decreto e poderoso para cumpri-lo. Quando todos os inimigos da causa de Cristo estão mancomunados, querendo fazer oposição à causa do Messias, sabe o que Deus está fazendo? Rindo. Por que Deus está rindo? Porque eles estão apenas cumprindo aquilo que Deus decidiu que faria na eternidade. Os meus irmãos estão me entendendo, sim ou não? Nós estudamos nas quintas-feiras últimas, recentemente,
o grande tema do decreto eterno de Deus. E temos falado isso. Primeiro estudamos os atributos de soberania, quando tratamos dos atributos. Depois nós ingressamos no tema do decreto eterno. E agora nós afunilamos um pouco mais para falar do decreto específico da predestinação. É sobre isso que nós estamos falando nas últimas quintas-feiras. Falar sobre todas estas coisas na igreja primitiva não causaria problema algum, porque estes irmãos, em sua oração, eles se dirigem a Deus como soberano Senhor, perante quem toda a coalizão de todos os inimigos juntos não fazem nada além de fazê-lo rir, porque em sua fúria todos os inimigos apenas estão cumprindo o seu propósito. Os meus irmãos começam a orar assim? Ou não? É a esse Deus que vocês buscam em oração? Ou não? Ou é um Deus fraco? Se nós buscamos a um Deus fraco, nós todos estamos perdidos. Agora nós chegamos nas petições. As petições estão nos versículos 29 e 30. Foram 3 pedidos que a igreja fez a Deus. Primeiro, a igreja disse assim: olha para as suas ameaças, Senhor. Como se dissesse: Senhor, considere, registre, tome nota, atente às suas ameaças e se manifeste, faça algo a respeito, reaja conforme o caso. Não é exatamente uma oração para que Deus aniquile toda a oposição, porque a igreja sabia, como nós sabemos hoje, meus irmãos, que há um tempo determinado para que toda a oposição seja, enfim, exterminada. Então, quando a igreja diz assim: Senhor, considera, registra, toma nota, olha para estas ameaças, a igreja não está dizendo assim, fulmina. A igreja está dizendo: Senhor, reaja à altura. Veja o que está acontecendo, note o que está acontecendo e se manifeste. O que está em jogo aqui, repito, é o quanto tais ameaças podem pôr a causa de Jesus em risco. E a igreja está suplicando: sejam estas oposições todas impedidas, Senhor, e não a sua causa. Segundo pedido, a igreja disse assim: concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. A igreja pede forças, pede coragem para que os discípulos de Jesus não se calassem, não parassem de pregar o evangelho e para que as ameaças não alcançassem o seu propósito, que era exatamente o de ver a igreja amordaçada. Em outras palavras, a igreja pede para permanecer agindo exatamente como Pedro e João agiram. A oração é de toda oportuna. Eu digo isso para os meus irmãos. Sabe por quê? Porque uma opressão persistente pode arrefecer, pode cansar, pode encher de temor o coração mais vibrante. Vocês estão me entendendo? E é natural que isso aconteça. E as autoridades sabem disso. As autoridades sabem que um pouco de pressão finalmente consegue calar. A igreja está pedindo a Deus: Senhor, não deixa que as ameaças amordaçem os teus servos.
Pedro e João reagiram muito bem, reagiram corajosamente, responderam com intrepidez à pergunta da mais alta corte da nação. Mas eles permaneceriam assim, caso a perseguição continuasse, caso a perseguição recrudescesse, ou eles, de alguma maneira, em algum momento, cansados, desfaleceriam e se calariam. Vocês estão me entendendo, sim ou não? É uma oração totalmente oportuna. Terceiro, a igreja também reconhece que os milagres e prodígios realizados por Jesus foram importantes para o crescimento da palavra segundo o plano de Deus. E pede para que essas manifestações sobrenaturais continuem. O versículo 30 diz: enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Veja, basta lembrar aqui que a cura do coxo de nascença foi a oportunidade para uma nova pregação. Agora eu quero que você entenda bem esse ponto. Nenhuma só pessoa se converteu por causa da cura do coxo de nascença. Todas as conversões, elas são resultado da pregação do Evangelho. Tanto aquilo que os milagres e os prodígios do dia de Pentecostes, como a cura do coxo de nascença narrada em Atos capítulo 3, estas coisas apenas abriram a oportunidade, trouxeram uma nova audiência, mas ninguém se converteu por causa da voz do céu do dia de Pentecostes. As pessoas convertidas, quando se convertem de verdade, o fazem porque ouviram o Evangelho de Jesus. É importante pensar também no que Lucas não registrou como pedidos de oração da igreja. E eu quero que você preste atenção. Nós não sabemos se a igreja orou por isso. O que eu estou dizendo é que Lucas não registrou. E se ele não registrou, isso deve soar como um alerta para nós, porque a Bíblia foi escrita para o nosso ensino. Não há registro, por exemplo, de que os discípulos pediram segurança pessoal. Também não pediram segurança num sentido mais coletivo. Não há, eu digo para os meus irmãos, nenhum pedido no sentido de que os discípulos nunca mais fossem presos. Nenhum pedido no sentido de que eles nunca mais fossem ameaçados. A oração não foi: Senhor, olhe para estas ameaças e nos guarde. E nós entenderíamos se a igreja tivesse orado assim ou não. Claro. Guarde os apóstolos. Não permita mais que eles sejam presos. Não deixe, Senhor, que os apóstolos sejam novamente ameaçados. Eles não pediram isso. Eles pediram coragem. Eles pediram oportunidade para pregar e coragem para pregar quando as oportunidades acontecessem. E fizeram isso por uma razão muito simples. A igreja tinha como objetivo inegociável cumprir a grande comissão de testemunhar de Jesus até aos confins da terra. O pregador escocês disse no passado o seguinte: medo oraria por proteção. Raiva pediria retribuição contra os inimigos. Somente a coragem e devoção cristãs pedem que eles não recuem do seu dever e que a palavra seja falada, aconteça o que acontecer com os oradores. Olha o que está por detrás então desta oração? Medo, não é? Não é raiva. É desejo de cumprir a ordem do Salvador.
E chegamos no versículo 31, finalmente. E agora, o relato continua para nos informar que Deus respondeu imediatamente à oração da igreja. Eu estou no versículo 31. Primeiro, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Isso é uma clara indicação da presença de Deus. Em pelo menos 2 ocasiões no Antigo Testamento, Deus revelou sua presença por meio de um terremoto. Em Isaías capítulo 6, tremeu o limiar das bases do templo de Jerusalém, na visão do profeta em sua vocação. Também nós temos uma outra menção de terremoto, indicativo da presença de Deus, em Êxodo capítulo 19, versículo 18. Então, o que Deus está dizendo é: ouvi, estou com vocês, minha presença é com vocês. Segundo, como no Pentecostes, os discípulos foram novamente cheios do Espírito Santo. Acontece uma espécie de novo Pentecostes aqui. Eles recebem um novo revestimento de poder para continuarem anunciando a palavra de Deus. E aqui eu quero lembrar para vocês que o foco do enchimento do Espírito em Atos é um tanto diferente do enchimento do Espírito nas epístolas paulinas. Nas epístolas de Paulo, o enchimento do Espírito é experiência gradativa, ordinária, de dia após dia, por meio do Espírito, Deus vai, dia após dia, nos enchendo, nos controlando para o fim de vivermos uma vida cristã mais alta. Em Atos, não. Em Atos, nós temos uma experiência de crise. O Espírito de Deus toma conta do coração de uma pessoa para fazê-la intrépida, para fazê-la falar o Evangelho com poder. São enfoques diferentes, embora o Espírito seja o mesmo. Então, o que a igreja pediu? Intrepidez? Como é que Deus respondeu? Com mais presença do Espírito Santo, porque é a presença do Espírito Santo que reveste a igreja de poder para que ela finalmente cumpra a sua missão. Os meus irmãos estão me entendendo? Bom, que estas foram reações da resposta imediata à oração da igreja, nós sabemos disso. Porque o final do versículo 31 nos diz o que aconteceu como resultado desta oração e da resposta de oração. Vocês pediram intrepidez, eu concedo o Espírito Santo em resposta à oração de vocês. Então, como resultado disso, Lucas diz que com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então, perceba que tudo divisava o fomento da coragem em tempos de ameaça e perseguição. O terremoto não é o fim em si mesmo, nem o enchimento do Espírito é o fim em si mesmo. São juntos o sinal exterior de que Deus continuaria a fazer acompanhar o ministério apostólico com milagres e prodígios, e de outro, a capacitação interior que os fortaleceria para, não que se calassem ante as ameaças, mas para que ainda mais falassem com coragem e intrepidez a palavra de Deus. O sinal exterior e a capacitação interior concederam exatamente aquilo que era objeto do clamor: coragem, intrepidez, para que a palavra de Deus fosse anunciada. Eu quero saber se os meus irmãos estão me entendendo, sim ou não, gente? Você percebe aqui que não tem nenhuma brincadeira. Nada aqui é para a diversão da igreja. Você não sabe o que aconteceu. O lugar em que estávamos reunidos tremeu. Não é para isso. Você não sabe o que aconteceu, não é? Num ambiente mais pentecostal, se diz: fulano de tal foi batizado com o Espírito Santo. Também não é isso. O que a igreja primitiva tem em vista
é a ordem que Jesus lhe deu de testemunhar dele até os confins da terra. As coisas que são concedidas à igreja são coisas instrumentais, inclusive a pessoa bendita do Espírito, quando enche a igreja, também pretende, pelo menos nesses moldes, o cumprimento da grande comissão. Em síntese, meus irmãos, os apóstolos foram soltos, depois de serem proibidos de falar em nome de Jesus, com ameaças, e soltos, eles buscaram a igreja e oraram juntos para que a proibição e as ameaças não os calassem. É isso que nós temos aqui em resumo bem apertado. Deus responde esta oração com o indicativo exterior da sua presença e, além disso, com a capacitação interior, com o enchimento do Espírito, concedendo àqueles irmãos exatamente aquilo que eles pediram, intrepidez para que a palavra de Deus fosse anunciada. O texto, como disse no princípio, indica-nos o caminho para nós lidarmos com ameaças e perseguições. Então, atenção para isso, e eu vou terminar dizendo estas coisas para vocês. O que fazer em tempos sombrios? Como reagir a perseguições e tentativas de nos amordaçar? O que fazer? Eu vou colher 3 orientações do nosso texto. Em primeiro lugar, há em nossos dias, eu diria, a mais urgente necessidade de nós compreendermos os perigos à fé que estão em operação agora. A fé está sendo ameaçada agora. A fé está sendo ameaçada de maneira orquestrada agora. Há um plano. Nesse plano são instrumentos a música, o cinema, a TV, a educação, a literatura, os livros didáticos. Quero saber se vocês estão me entendendo, sim ou não. A fé cristã está sob ataque. E parece-nos, no entanto, que tem havido uma certa lentidão por parte de importantes setores da igreja quanto aos perigos que a rondam. A desconstrução de valores e sistemas não tem, infelizmente, sido percebidos por muitos líderes, por comunidades inteiras e por denominações inteiras. Entretanto, é assim que a nossa reação e resistência devem começar. Sabe como? Enxergando a realidade como ela está. Aconteceu com a igreja primitiva. Aí não tardou para que os cristãos primitivos entendessem que a questão central era a fé cristã, a pregação, a divulgação da fé cristã. Quanto antes nós entendermos que é contra a pregação do evangelho que os planos e artilharias estão todos direcionados, quanto antes entendermos isto, melhor. Quero saber se vocês estão me entendendo. Alerta. A fé está sob ataque. Alerta. Estão querendo exterminá-la. E a ideia parece ser essa também. Você é cristão? Tudo bem. Não vejo problema nenhum em você ser cristão, desde que fique calado.
Em segundo lugar, tempos em que os perigos se tornam mais abertos e mais agressivos e mais atrevidos são especialmente indicadores de maior necessidade de comunhão. As convenções sociais se afrouxam, meus irmãos. Os antigos padrões morais balançam, se já não caíram, em todas as formas associativas humanas. A única instituição que pode se manter firme em tempos sombrios como os nossos é a igreja. Nós criaremos os nossos filhos sem igreja? Onde receberemos indicadores seguros a respeito do caminho que deve ser seguido? Onde seremos e teremos fonte de fortalecimento para resistirmos aos ataques? Tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Na medida em que os tempos vão ficando mais difíceis, a comunhão vai se tornando mais importante. Quero saber se vocês estão me entendendo bem. Em terceiro lugar, tempos em que a fé cristã é afrontada diretamente, desmentida publicamente, proscrita praticamente, não devem receber como resposta tão somente a atuação no campo político. Nós somos gratos a Deus porque Ele tem dado uma consciência mais acurada aos cristãos a respeito da importância de cristãos dotados de espírito público, vocacionados para isso, intervirem em assuntos de Estado, conhecerem mais a política. Me parece que isso está acontecendo e graças a Deus por isso. Mas esperar reformas morais e espirituais por meio de atividade política e política partidária é como se nós estivéssemos tentando nos proteger de uma tsunami com um guarda-sol. Eu quero saber se vocês estão me entendendo bem. Por meio da tão indispensável, e eu estou reconhecendo a importância, e natural, e aqui eu estou dizendo que a associação política no ser humano é coisa que ele é intrínseca mesmo. Como disse lá um filósofo antigo, o homem é um bicho político. É um animal político. Fazer política é coisa indispensável e é coisa natural. E por meio da atividade política se pode esperar leis mais protetoras da vida, leis mais protetoras das liberdades públicas, órgãos públicos e estruturas administrativas mais bem aparelhados contra a corrupção, por exemplo, ou para melhor servir a população com serviços públicos de qualidade. Por meio da atividade política, se pode esperar também agentes públicos mais honestos na lida com a coisa pública. E tudo isso é muito desejável e reclama a nossa participação, a participação ativa do povo de Deus, sobretudo de crentes dotados por Deus desse espírito público. Vocês estão me entendendo? Mas tudo isso junto ainda não é famílias mais ajustadas, filhos mais piedosos, casamentos mais sólidos, centralidade do evangelho na vida e do culto, gosto pela devoção privada e pública, amor à comunhão com Deus e dedicação à oração, conhecimento salvífico de Jesus Cristo,
igrejas firmes nos fundamentos da palavra de Deus, conversões numerosas, crentes maduros, discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, com toda a disposição sacrificial pelo seu Senhor. Então, peraí que a gente precisa separar as coisas. Eu estou, de um lado, reconhecendo a importância da atividade política, mas, por outro, dizendo que ela não é nada. E não produz nada em relação às coisas mais importantes que nós esperamos e pelas quais nós tanto lutamos. Para essas coisas, mais importante que todas as demais, o caminho é outro. O caminho é o da comunhão com uma igreja genuína. E o da vida de oração. Quero saber se vocês estão me entendendo. Eu estou de olho em pessoas animadas em falar de política, mas desanimadas quando o assunto é a comunhão da igreja. Nas redes sociais, só tem leão. Todo mundo dá uma opinião, sabe? Aquela opinião abalizada. Em nome do conservadorismo, parece que se tornou mais importante no Brasil de hoje ser conservador ou politicamente liberal do que ter nascido de novo e amar a Bíblia e gostar de orar. Me entendam bem, por favor. Eu não estou dizendo que estas coisas são mutuamente excludentes. Eu só estou querendo colocar cada coisa no seu devido quadrado. Vocês estão me entendendo? Não é o conservadorismo político que vai levar os nossos filhos para o céu. É a fé em Jesus Cristo. Sejamos conservadores, eu digo para os meus irmãos. Mas não só, porque isso pode não ser nada, considerando a eternidade. Muito mais, sejamos crentes em Jesus Cristo e amemos o Salvador, e amemos a sua palavra, e tenhamos prazer na comunhão. Alguns não vieram hoje porque ficaram fazendo ativismo político nas redes sociais. Que coisa! Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. E sim, nos dê caminhos políticos mais libertários. Mas muito mais do que isso, que Deus nos dê um avivamento poderoso do Espírito Santo. Porque o que nós estamos precisando mesmo é receber o Espírito de Deus, é receber o Espírito do Pentecostes. É ser cheios do poder de Deus, é ser revestidos da glória de Deus, a fim de que os objetivos do Salvador se tornem os nossos próprios objetivos. Era isto, meus irmãos, que eu tinha a dizer hoje. Fiquemos de pé.
Nós vamos falar com Deus nesse momento. Eu vou chamar aqui novamente o nosso presbítero Luiz para nos elevar a Deus numa oração de gratidão nesse momento e logo em seguida pedir ao nosso diácono Soniel, depois da oração, Soniel, para que o irmão posicione o gasofilácio e os meninos incontinentes nos elevam a Deus em oração. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós vemos através da Tua palavra, Senhor Deus, e somos impactados, Senhor Deus, que coisas ditas há tantos tempos atrás, Senhor Deus, sejam tão atuais. Que os seres humanos ainda continuem, Senhor Deus, achando de alguma forma que pode resolver alguma coisa. Que podem, Senhor Deus, lutar contra os teus caminhos, meu Deus. Ó Deus, fortalece a tua igreja, Senhor Deus. Nós somos o sal da terra. Somos nós que devemos testemunhar da tua palavra, meu Deus. Somos nós, Senhor Deus, que temos que elevar o nome do teu Filho Jesus Cristo. Às vezes, Senhor, muitas coisas são apresentadas diante de nós, justamente para que nós nos dispersamos e que nos desliguemos do que tem real valor, que é adorar a Deus e ao teu Filho Jesus Cristo, Senhor Deus. Tem misericórdia, Senhor Deus, de nós. Tem misericórdia, ó Pai. Que teu Espírito Santo fale cada dia mais alto às nossas mentes. Que cada dia mais sejamos fervorosos, zelosos da tua santa e bendita palavra. Ó Deus, ó meu Deus, perdoa-nos, Senhor Deus, perdoa-nos. Sim, meu Deus, nós te agradecemos porque verdadeiramente tu tens, Senhor Deus, zelado por nós. Apesar, Senhor, de toda a nossa fraqueza. Como diz a tua palavra, as tuas muitas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Amém. E que se renovam a cada manhã. Obrigado, meu Deus, por teu amor. Obrigado, Senhor Deus, por teu perdão. Em nome do teu Filho Jesus, Senhor. Amém.